estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Então vamos ao que interessa. O tópico é os olhos do entendimento. Vamos dar uma olhada no capítulo 1 de Efésios. O apóstolo Paulo diz: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Ele está falando de pessoas convertidas, não é? Paulo ouviu que eles estavam crendo em Jesus e que amavam os santos que estavam na igreja. Em outras palavras, entendemos quem são os santos. Eles são pessoas vivas. Há uma religião que chama de santos aqueles que morrem, mas aqui são os vivos. Paulo chamou de santos os que estão vivos. Sim, imagine que se você morrer, você já está glorificado. Mas para os santos, diz o versículo 16: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Vós bem sabeis que Paulo criei, por isso falei. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, esse é o meu Pai, que Ele lhe dê um espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dEle, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Para quê? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Pois bem, observe que Paulo está escrevendo para pessoas que acreditam no Senhor Jesus, mas Paulo também vê duas manifestações. Paulo as vê e diz que elas são do Senhor Jesus, mas não têm os olhos iluminados. Eles são cristãos, mas não têm os olhos iluminados. Eles não alcançaram a sabedoria, porque você pode entender a graça, e conversamos sobre isso entre nós. E veja, aquele irmão entrou na graça e acredita, e concorda conosco. Mas se não está iluminado, qualquer coisinha te move. Como Barnabé, veja, Barnabé estava com Paulo, mas Pedro conseguiu arrastá-lo com sua hipocrisia. Quer dizer que Barnabé estava com Paulo, ele ensinava, mas lhe faltava o fator sabedoria, porque ele foi movido. E no Ministério Crescendo em Graça, há pessoas com quem às vezes conversamos, mas elas não são do mesmo espírito. E creem no pacto, confessam e... veja, você é Deus para mim. Mas se eles apertarem isso, você é Deus para mim, eles fogem. Porque não estão iluminados. Portanto, essas pessoas são fáceis de mover-se, estão como nós, e cooperar e semear, mas se não estão bem iluminados. Às vezes tento explicar isso, é como o olho. Às vezes você fala com pessoas que têm um filtro em seus olhos, que não permite que você alcance o filtro que deseja alcançar. Já reparou que às vezes quando você conversa com um membro da família e diz: olha, você consegue ler isso aqui? Veja, diz aqui que Cristo tirou o pecado do caminho. Sim, mas, então se você o remover, isso existe? Não pode ser porque ele o tirou. Sim, ele tirou isso do caminho. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira. E o profeta disse que ele tirará o pecado da terra quando for para a cruz em um dia. Sim. E o que você quer dizer com isso? Que não há pecado. Não é assim. Existe pecado. Então você percebeu que estava falando com o primeiro filtro, mas não chegou ao segundo. Você notou isso? Diga a ele que aqui diz que o diabo foi destruído. Sim, o que significa destruído? Ele deixou de existir, foi destruído. E os profetas confirmam isso. Ezequiel 28, 19. Isaías 14, 1 diz que ele o matará. O próprio João, quando ele não editava, quando ele não era um editor, mas ouvia e escrevia. Sim, porque John tem duas manifestações. O primeiro livro era bom, mas os outros não eram.
ele começou a editar o mesmo. É por isso que Paulo disse: seja por carta como se fosse nossa. As cartas de João não são minhas. Pois ele mesmo disse: agora é o julgamento do príncipe deste mundo. Agora ele será expulso. Então você diz a eles: vejam, ele foi destruído. Não, não, o diabo existe, irmão. Então você se pergunta: onde está a pálpebra? Estou impressionado com esse versículo. Vamos para Lucas. Vamos a Lucas para explicar melhor. Lucas capítulo 11. Versículo 32, 33, desculpe. Lucas 11. Começando no versículo 33. Vamos entrar nos detalhes do que esse versículo diz. Veja o que o Lucas diz. Veja, e ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto. Ei, isso é 33? Bem, vamos ler na íntegra. Nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. 34. Isso é a lâmpada do corpo, é o olho. Ouçam. Quando o seu olho está bom, também todo o teu corpo será luminoso. Mas quando o seu olho é maligno, também o teu corpo será tenebroso. Sim, é verdade. Você pode estar na graça, mas se não tem os olhos iluminados quando vê coisas à sua volta, você está cheio de escuridão e você diz, aqui. E você vê o pecado. Bem, observe que os apóstolos não eram iluminados. E quando Paulo ministrou, eles disseram, esse é um ministério de perdição. É um sinal. Há pecado ali. Porque os olhos não foi iluminado, não alcançamos o segundo filtro. Agora, aquele que está bem iluminado, ele não olha com o olho físico, ele vê com o olho do entendimento. E quando alguém lhe fala alguma coisa, você diz, tranquilo, tranquilo. Não, mas veja, eles dizem, tranquilo, há uma explicação para tudo. Dê a ele tempo, espere vários meses e você verá os resultados. O tempo fala. Não olhe para ele com esse olho, pois se você olhar com o primeiro olho, aquele que Satanás lhe deu, aquele que Adão lhe deu, com aquele que ele lhe deu, com aquele olho, rapaz. Veja. Aprendo em todos os lugares. Aprendo com meus colegas, com ministros, com bispos, com irmãos, com todo mundo. Eu observo, e o Senhor sempre me diz, tenha cuidado com seus olhos, José Luiz, ou usar o meu. É por isso que você vê que às vezes eu procuro os óculos. Deixe-me colocar os óculos de Deus, espere por isso. Eu não vejo bem. Porque se você não usar, você não passa. Veja o primeiro passo que alguém dar é aceitar a graça. O segundo é virar o olho. Se você não virar o olho, se você não virar os olhos, não se verá por dentro. Por dentro você se vê assim, eu sou um miserável, não sou bom, veja o que aconteceu comigo. Veja o que aconteceu comigo, veja como me comportei aqui. E é só isso que você vê, é só isso que os olhos, você tem que virar o olho. Ficar vesgo, não sei, é algo que você tem que fazer. Estamos falando figurativamente, mas não se trata apenas de dizer estou na graça. Dê uma olhada em todas essas congregações evangélicas por aí. Você acredita na graça? Claro, pela graça eu sou salvo. Mas elas estão cheias de trevas. Eles não podem ver. Eu a chamo de congregação de um olho só. Eles não podem ver. Não sei o que há de errado com eles que não conseguem ver. E quando os olhos de um irmão não estão iluminados, há consequências. Escrevi algumas delas aqui. Você não vê Deus. Não consegue ver que está olhando para Ele. Se você lhes disser que o apóstolo é o filho do homem, comece a olhar para ele com o olho que Adão lhe deu. Número 2, você não se aperfeiçoa. Você não se aperfeiçoa.
Veja, diz que o próprio Jesus de Nazaré teve de ser aperfeiçoado. Você sabe o que significa ser aperfeiçoado? Aperfeiçoar é quando uma pessoa tem a capacidade de olhar para dentro. E então a pessoa passa pelo véu. Por exemplo, Deus estava dentro de Jesus de Nazaré. Sim ou não? Claro, ele disse, meu Pai. Ei, Felipe, você não acha que estou no Pai? E o Pai em mim? E depois, isso é Jesus de Nazaré. Então ele parece ter nascido iluminado. Jesus de Nazaré. É por isso que ele não tinha o sangue do homem. Jesus de Nazaré nasceu com um corpo ruim. Ele era ruim. Bem, ele foi tentado em todas as coisas. Você não. Você é tentado em 10%. Ele foi tentado. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. É porque ele era iluminado e, sendo iluminado, ele foi capaz de superar o corpo que tinha e ver a si mesmo por dentro. Você não vê o quanto eu tenho lutado para aceitar que sou o filho do homem? Levei anos. Porque há José Luiz no meio. José Luiz, mas de onde você tirou isso que você é o filho do homem? Você é louco com as fraquezas que tem do jeito que você é. As coisas que aconteceram com você? O que é isso? Mas então vem outro consolo. Ele disse, o vil do mundo Deus escolheu. Às vezes meus chifrinhos são criticados por coisas que aconteceram com eles. Você sabe que eles tiveram suas experiências, assim como eu tive as minhas. Mas quando eles os criticam, eu digo, foi esse a quem Deus chamou para transformar o mundo? Porque Deus escolheu as coisas vis do mundo. Como você vai criticar o que Deus escolhe? Se você olhar com os olhos de Adão, você vê errado. Mas se você olhar com os olhos de Deus, você diz tesouros, tesouros em vasos de barro. E você tem que olhar para eles com sabedoria, caso contrário. Veja, você não se aperfeiçoa. Além disso, observe que Jesus lutou, Jesus de Nazaré. Houve um momento, porque ele sempre conseguiu ver o propósito. Foi depois de 30 anos ele começou a perceber, bom, ele começou a se parecer com isso. Ele diz uma pomba. Ele diz uma pomba. Disseram que se manifestou em forma de pomba. E disse, você é meu filho amado, em quem me compraço. A pomba é um símbolo de santidade. Símbolo do amado do Senhor. E eu não conseguia me ver, mas a pomba crescia em graça, a amada. Um dia disse, você é o filho do homem. É? Mas mesmo assim, pois eu nunca me chamei por nenhum nome. Nunca. Nem ele mesmo, Jesus de Nazaré, foi chamado. O chamaram. E então Deus usou uma pomba, porque não havia igreja. Usaram uma pomba. Usou através do símbolo de uma pomba e disse, tu és meu filho amado. E ele ouviu a voz do céu. Mas como existe uma igreja hoje, não há necessidade da pomba. É por isso que você não vê pombas aqui no púlpito. Não há símbolos aqui, porque há a realidade que é a amada, aquele que ele aperfeiçoou, aquele que ele purificou. Mas ouçam, uma vez ele foi perturbado, quando ia perder sua vida, você sabe. Tanto é que eu me adaptei aqui nesta terra. Bem, adaptar-se aqui é bom, quando você vive bem. Esta terra aqui é boa, mas saí do corpo. E ele sabia o que estava por vir. No momento ele tremeu e disse, se fosse possível que houvesse um plano mais suave, então passa de mim este cálice, mas se não, eu aceito o plano. Que essa seja a sua vontade. Isso significa que ele estava lutando, estava brigando o interior com o exterior. E essa é sua luta, o exterior com o interior. Mas o seu olho pode te prejudicar. Porque o olho é a lâmpada de seu corpo. E se você não estiver bem fundamentado nesta palavra, você não está firme. E qualquer coisa pode te mover. Veja, eu perdi pessoas
e sinto muito por elas. E assim que elas saem, algo acontece com eles. Pois Paulo disse, é melhor que vocês não tenham conhecido esse caminho. Uma vez que você está aqui, esta é a máfia de Deus. Se você sair, você vai para a prisão. Imediatamente o padrinho envia um de seus anjos. Procure por ele, pá. Aqui você tem que ter os sentidos bem exercitados. Caso contrário, Adão te come. E então, as consequências são, veja, você não conhece Deus, não pode vê-lo. Ele pode se manifestar para você e falar com você. Mas você diz, não pode ser. Você não se aperfeiçoa. Você não está amadurecendo, porque seu olho está danificado. E você vê tudo errado. Quando os outros veem tudo certo, eu sempre vejo tudo bem. Se chover, é um bom dia. Se parar de chover, é um bom dia. Aconteça o que acontecer. Se eu viajar, é um bom dia. E se eu não viajar, é um bom dia. Se eu estiver com um problema, será um bom dia. E se estou chateado, será um bom dia. Está sempre tudo bem, porque está escrito lá que se seu olho estiver bom, todo o seu corpo está cheio de luz. Portanto, você sempre vê luz em todos os lugares. E se lhe disserem, olha, as coisas não estão bem, mas a luz que você tem faz com que você diga, não sei, mas vejo tudo bem. Você vê tudo bem? Como isso é possível? Bem, eu não sei, mas veja, eu sou de fé. E se eu sou de fé, meus olhos são iluminados. Para mim, tudo está perfeitamente bem. Mas se você não for iluminado, você lê um jornal, vê as notícias, e isso causa um primeiro impacto, um segundo impacto, e quando você vê, fica chocado. Uma vez, aqui em Miami, isso aconteceu. Você não vê que isso é plano e que há água por toda parte? Se você enfiar uma vara no chão, sai água. E então eles começaram a dizer, um cientista de lá, parece que ele acordou bêbado e disse, a Flórida vai desaparecer do mapa. Então parece que um profeta veio, um desses evangélicos, e ele disse, meu povo, saiam, isso aqui vai se encher de água. Então eles começaram a dar as casas, e isso começou a se espalhar por todas as igrejas de avivamento. E as pessoas começaram a sair, e se mudaram para as montanhas, para Carolina, onde fica bem alto, caso a água viesse. Isso não vai ser destruído pela água. Este mundo é firme e abençoado. Você não dormirá bem se ouvir tantas vozes. Minhas ovelhas ouvem. As ovelhas ouvem uma só voz. E se seu olho estiver certo, você vai ver todo mundo bem. Não importa o que tenha acontecido. Eu tenho muita luz, não consigo ver a escuridão. Mas você tem luz apesar do que está passando? O que acontece é que é assim que se parece. Mas eu vejo tudo bem. Mas eles tomaram sua casa. Bem, eu vejo tudo bem. Mas o carro, eu vejo tudo bem. Ainda vejo bem. Você sabe que certa vez perguntaram a um homem por quem Jesus orava. Como você vê? Eu vejo os homens como árvores. Como árvores? E então, parece que Jesus disse que se ele os vê como árvores, ele é capaz de cortá-los com um machado. Você sabe. Ele diz que Jesus orou por ele novamente como uma segunda medida, colocou sua mão sobre ele. E ele disse, ei, agora eu os vejo claramente. E às vezes, entre nós, há pessoas que veem os outros como árvores. Então, elas estão sempre criticando. Ele está errado e aquele está errado. Não vê a um Deus perfeito sentado aí, não vê que eles estão cheios de trevas? Então, eles conhecem na carne. Veja, os que não estão iluminados, o que vem é perdição, carne. Eles dizem, estou deixando este ministério porque há muita carne aqui. E para onde você vai? Mesmo aqui você pode ver isso. Ali você não a verá. Ali ela está escondida debaixo da mesa.
Veja as exigências que a Igreja Católica tem. Essas pessoas abusam de crianças. Aqui, às vezes, as coisas acontecem entre adultos, mas não entre crianças. Eles abusam de crianças, estupros. O melhor de todos esses cardeais, se você olhar o registro, ele tem pelo menos 20 ações judiciais de $1 milhão. Ei, esse programa vai ser muito bom amanhã, porque eu falo claramente. Portanto, aquele que não é iluminado, como se seu olho estivesse em trevas. Veja, ele conhece as pessoas em carne. A menos que eles se comportem bem, se eles se comportarem bem, não verão a carne. Mas no dia em que você falhar, o dispensa imediatamente. Você não consegue ver que ele tem visão curta? Então também você não ama como Deus. Deus ama eternamente. É por isso que Paulo diz, da mesma forma que Deus perdoou você, perdoe os outros. E as consequências de não amar são que você não pode se ver por dentro. Ao não se ver por dentro, você não vê o outro por dentro. E gasta seu tempo criticando, gasta seu tempo julgando, e você não se esquece. Você está sempre dizendo aos outros, cuidado com essa pessoa. Ei, mas ele está aqui há 3 anos. Não, mas eu o conheço desde o primeiro dia em que ele chegou. E nesses 3 anos ele não cresceu? Isso não importa para mim ele ainda é Pedro Navarra. Ei, dê tempo ao homem. O homem está ouvindo. Ele mudou. Ele não é mais Pedro Navaja. Agora ele é Pedro Paulo. Vamos ver, falando sobre véus, falando sobre esse véu, porque ele é um véu. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Versículos 12 a 18. 12 a 18. É por isso que Paulo disse, olha, eu ouvi falar da sua fé no Senhor Jesus, mas agora eu rogo, meu Pai, que lhes ilumine os olhos do entendimento, porque eles vão permanecer apenas convertidos. Eles permanecerão no primeiro degrau. E a ideia é que você subirá de glória em glória. Esse é o detalhe que estamos tendo em todo o mundo. Porque o que temos são pessoas cegas. Elas são cegas. E são pessoas cegas que dizem a você, venha, eu lhe direi qual é o caminho. What? Jesus disse isso. Esses são cegos guiando outros. Cegos. E ambos caem no poço. 3:12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Ei, e ainda há adventistas do 7º dia assim. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido o antigo pacto, ele permanece, digamos, o mesmo, é o mesmo véu. É por isso que você diz àquela pessoa abençoada que vai à igreja e você sabe, você diz, olha, vou lhe mostrar que você não deve dizer aleluia. Então você não diz mais isso. Rapaz, aleluia. Veja, você está se contradizendo. Mas ele tem um véu. Sim, você está falando com o primeiro filtro, mas depois acha que ele está falando com o segundo filtro lá dentro. Isso me faz querer revirar os olhos deles para que possam ver dentro de si mesmos. Mas ele não vê, continua com seu aleluia, continua com seu Deus o abençoe. Ele continua com seu demônio. Ele continua com suas obras, porque eles não veem, eles ficam com o quê? O mesmo véu. Observe que quando eles leem Cristo já está morto, Paulo já está depois da cruz. Mas ele diz, quando eles leem a antiga aliança, eles ainda têm o mesmo véu. Eles a leem com ver e eles não podem ver. Ele diz, não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. Você sabe que os véus nunca haviam sido retirados.
até o início deste ministério. O mundo inteiro estava velado. Ele diz, de fato, até o dia de hoje, na época de Paulo, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Você sabe o que é o coração? É a mente. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Portanto, todos nós que com a face descoberta, sim, isso é sem o véu. Esses veem o Filho do Homem claramente, porque eles não olham para a carne, mas contemplam o Espírito. Contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Como é esse ministério? De glória em glória. Segundo a sua imagem, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Escutem. Aqueles que entendem compreenderão. Vamos para o capítulo 4 de Hebreus, versículo 12. Por favor, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Já estou acostumado com o quadro branco eletrônico. Agora, quando vou a certos lugares, pergunto onde está o quadro negro. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de partir Adão. Tire Adão do caminho. A ulma. Isso leva ao espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes, aos olhos daquele com quem temos de prestar contas. Vamos deixar isso para lá. Agora vamos nos voltar para o capítulo de Hebreus, capítulo 9, versículo 3. Paulo, falando sobre o que isso significava no Antigo Pacto. Hebreus capítulo 9, versículo 3. Por trás do segundo véu havia a parte chamada lugar santíssimo. Deus sempre trabalhou com véus. Havia um véu no santuário e você chegava até o segundo véu e depois desse véu era onde o próprio Deus estava, o lugar santíssimo. E é para lá que você tem de ir. Agora, Paulo fala como ele sabia, ele fala figurativamente o que isso significava. Agora vamos ao capítulo 10 de Hebreus, 10, de 19 a 25. Capítulo 10, versículos 19 a 25. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar o quê? Sim, você não vai ficar diante do véu, você tem que entrar em outra parte do véu, onde o próprio Deus está. Tendo liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus Cristo, por um novo caminho. Quantos ainda estão no caminho antigo? Irmão, precisamos voltar ao caminho antigo. E viva o caminho que ele nos abriu por meio de quê? Isso é o quê? É por isso que quando ele morreu, disse que o véu do templo se rasgou. Ei, para que eles não pensassem que era alguém com um facão. Foi de cima para baixo. E a espessura do véu era muito grossa. E ele diz que ele se rasgou sozinho assim, implicando, agora, a entrada para todos, agora todos nós seremos deuses. Todos nós seremos aperfeiçoados, todos com uma única oferta, aperfeiçoados para sempre. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos
ao amor e às boas obras, não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais. Quando vocês veem que se aproxima o dia, então devemos concluir que uma pessoa que não é iluminada não vai entender você. Você tem que ter, ouça isso, Paulo diz, se o Pai da Glória lhe der espírito, você não pode lhe dar isso. Você conversa com a pessoa e explica até que um dia Deus dá a permissão. Muito bem, hoje eu vou iluminar essa pessoa. É por isso que Paulo estava dizendo a Timóteo, e escape do laço do diabo, onde você está preso, e que Deus lhe conceda o arrependimento. Não para a salvação, porque para a salvação você não se arrepende, você se reconcilia. Mas para que se arrependam do laço do diabo, isto é, da cegueira que eles têm, porque são pessoas que não são iluminadas e criticam este ministério, isso para eles é inferno, e veem o mal em toda parte. Quem é iluminado vê bem. E diz, fulano, estou feliz por você estar feliz, estou feliz que as coisas estejam indo bem, estou feliz que as coisas estejam indo melhor. Às vezes isso vem acompanhado de muitas tribulações, mas chegamos lá. Porque é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino, para reinar. Você passa por situações, mas assim é a vida dos escolhidos do Senhor. Portanto, abençoados, digam, estou iluminado, tenho meu corpo cheio de luz, me vejo completinho, me vejo perfeito, justificado, perdoado, próspero, livre do diabo, sou saudável da cabeça aos pés, tenho tanta luz. E não é que você seja luz, é que o conhecimento penetrou e então você é iluminado e vê o futuro para si mesmo. Você pode olhar para o futuro e dizer que tudo vai ficar bem. Se não for agora, será amanhã, e se não for amanhã, está tudo bem. Sim. Vamos nos levantar e cumprimentar seu irmão e diga a ele, abençoado e iluminado, ou abençoada e iluminada.